Olá, povão, tudo bem? Nessa última semana me deparei com algumas notícias sobre a nova prevalência do autismo. 1 a cada 30 crianças e adolescentes, uma quantidade bastante grande, né? E a interpretação que eu comecei a ler na internet sobre isso era o seguinte: antes, por conta de uma pesquisa que saiu em dezembro de 2021, nós tínhamos 1 a cada 44 crianças com autismo. E agora passou para 1 a cada 30. Portanto, o número vem aumentando bastante, né, de uma maneira bastante aguda. Isso quer dizer que nós temos uma enorme prevalência, uma prevalência muito aumentada de autismo. E essa interpretação não está correta, ela está errada. Ainda que essa pesquisa, que aponte 1 a cada 30, seja uma pesquisa boa, uma revista super conceituada, super boa, que é a JAMA. Mas eu vou explicar para vocês por que essa não é uma forma adequada, correta de interpretar esses dados. Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu pesquiso autismo e práticas baseadas em evidência. Quem tá vendo aqui, tá vendo que eu tô num lugar diferente, né? Não tô onde geralmente eu gravo, eu tô em Nova York. Eu vim aqui para estudar e visitar alguns lugares. E alguns lugares de intervenção para autismo, né? E aí eu não estava planejando gravar, mas esse é um ponto importante que tem sido muito discutido na internet e eu achei que valeria a pena trazer uma discussão aqui para vocês. Pois bem, pessoal, essa pesquisa que saiu, ela é uma pesquisa muito boa, certo? Quando saiu, eu fui lá ler e principalmente eu fui olhar uma coisa que é a metodologia. Esse aqui é o ponto. E esse é o motivo pelo qual eu não posso dizer que aumentou de 1 a cada 44 para 1 a cada 30. Bom, quando você vai ver a metodologia do estudo, você vai ver o seguinte, ó, que eles fizeram toda essa pesquisa baseada nos dados de entrevistas nas casas. Então, é a entrevista que se faz nas casas das pessoas. As pessoas vão lá e dizem assim, olha, tem alguém com autismo aqui? E aí o indivíduo anota. Essa é a metodologia de entrevista que foi utilizada como base para essa pesquisa. O que é completamente diferente daquele outro grupo de pesquisa que publicou em dezembro do ano passado, que diz que era 1 a cada 44, que utilizou os dados oficiais de saúde e de educação de 11 estados nos Estados Unidos. Além disso, essa outra pesquisa do ano passado era só com crianças de 8 anos. Essa outra não, ela pega uma margem muito maior, desde o começo, né, desde 3 anos até 17, até o fim da adolescência. Portanto, é completamente diferente. Você pode dizer assim, sim, mas no final das contas não dá na mesma? Não, não dá. E eu vou explicar. Eu vou fazer uma comparação aqui para ilustrar o que eu estou falando. Imagine que um instituto de pesquisa como Datafolha, Ibope, Paraná Pesquisa, sei lá, faça uma pesquisa assim, vá para a rua, uma pesquisa de intenção de voto para a presidência. E aí apresente para as pessoas aquele cartãozinho redondo assim, com o nome de todos os candidatos, né? Que tem todos assim da mesma forma, na mesma proporção. As pessoas olham, tem lá Bolsonaro, Lula, Ciro, sei lá mais quem, né? E elas dizem em quem elas querem votar. E aí eles entrevistam homens, mulheres, pessoas mais jovens, mais velhas, pessoas de várias classes sociais, certo? E dá uma certa quantidade de intenção de voto para cada um desses candidatos, ok? Depois, uma outra instituição publica no seu site, na sua rede social, uma enquete com o nome dos candidatos e perguntando para as pessoas, olha, se vocês fossem votar hoje, quem vocês votariam? E aí tem um certo dado produzido nessa enquete. Vamos imaginar que um certo candidato tenha 20% lá na entrevista de rua, na pesquisa feita na rua, e 30% na enquete. Eu posso dizer que ele aumentou 50%? Não, porque são metodologias completamente diferentes, portanto, não são comparáveis. Na própria pesquisa de rua, existem duas pesquisas completamente diferentes. Existe a estimulada e a espontânea. Primeiro, eles chegam e falam assim, olha, se eu fosse votar hoje, quem você votaria? Aí o indivíduo diz, se ele lembrar, ou ele diz assim, não sei ainda. E depois eles fazem uma outra pesquisa que é a estimulada. Ele dá ali o cartãozinho, um cartãozinho redondo assim, em que parece uma pizza, assim, os vários pedaços com o nome dos candidatos. Eles entregam essa pizza para o indivíduo e perguntam para ele, desses candidatos aí, em quem você votaria? E aí o candidato que tem um pouquinho de percentual lá na espontânea, na estimulada, ele pode ter, sei lá, 5 vezes mais, 10 vezes mais. Eu posso dizer que ele
aumentou 100%, 200%, 500% em 2 minutos de diferença? Claro que não. É porque a metodologia de pesquisa altera completamente a forma de eu interpretar esses dados. Portanto, eu não posso comparar a pesquisa que diz que é 1 a cada 44 com a pesquisa que diz que é 1 a cada 30, porque tem metodologias completamente diferentes. Eu posso comparar essa de 1 a cada 30 com outra que tem a mesma metodologia. E aí ela vai acontecendo com a mesma metodologia no decorrer do tempo, aí beleza, eu posso utilizar como referência. E por que as pessoas que trabalham com ciência, as pessoas que fazem trabalhos científicos em geral, utilizam essa que fala de 1 a cada 44. Essa aqui é uma pesquisa que ela pode ser comparada com uma série de outras anteriores, porque é do mesmo grupo de pesquisa e com a mesma metodologia. Então é 1 a cada 44, antes 1 a cada 54, 59 e assim por diante, né? Então você tem uma linha aí de pesquisa, um grupo de pesquisa que é muito bom, com uma metodologia muito sólida, por isso que ele é utilizado muito mais como referência. Esse grupo de pesquisa, ele é do ADDM, que é o Grupo de Monitoramento do Autismo e de Transtornos Desenvolvimentais do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos. E é um grupo muito sólido, com uma documentação muito forte, muito bem feita, dedicado a isso, e que tem uma linha histórica de pesquisa muito grande. Mas isso não quer dizer também que a quantidade de pessoas esteja aumentando, a quantidade de pessoas com autismo, porque eu disse, né, 1 a cada 44, antes 54, assim por diante, né? Se vocês lerem os próprios estudos, falam assim, não, deixa eu ler aqui esse estudo, vocês vão ver que tem muitas outras coisas que estão mudando e que fazem essa quantidade aumentar. Por exemplo, nessa última pesquisa que saiu, 1 a cada 44, eles falam o seguinte, que você teve uma maior equalização da população negra, né? Que antes, nas outras pesquisas, aparecia com um percentual menor. Por quê? Porque tem menos pessoas com autismo entre os negros? Não. Porque as pessoas negras, em condição social desigual, né, aqui nos Estados Unidos, elas têm um menor acesso à saúde. Lembrando que aqui não tem saúde pública, né, diferente do Brasil. Portanto, muitas pessoas evitam ir ao médico porque é muito caro ir ao médico aqui. É muito difícil você ter esse acesso. Portanto, isso tinha uma desigualdade ali que depois foi, né, ativamente combatida por algumas políticas, que foi equalizada nessa última pesquisa. E nessa última pesquisa também se salienta que existe uma desigualdade de diagnóstico da população branca e negra com a população latina. Provavelmente não porque tenha menos pessoas com autismo entre os latinos, mas porque eles têm menos acesso à saúde. Portanto, existem muitas variáveis, né, para dizer que aumentou ou que não aumentou. Né? Não é só a quantidade de pessoas de fato, é porque as pesquisas elas são muito difíceis, metodologicamente falando, de representarem a realidade. Portanto, para fechar, a informação é a seguinte: nós temos uma pesquisa que diz que tem 1 a cada 44 pessoas com autismo e uma outra pesquisa que diz que é 1 a cada 30. Nós não sabemos qual dessas duas pesquisas tem uma representação mais acurada da realidade, né? Mas, em geral, por conta da metodologia, essa que diz que é 1 a cada 44, ela é considerada mais confiável. Ela é uma pesquisa feita com uma metodologia mais interessante, mais forte do que essa que diz que é 1 a cada 30. Mas isso também vai mudando, né, essa quantidade aqui, por conta de uma série de variáveis, uma série de coisas que dizem respeito a como as pessoas acessam o diagnóstico e não necessariamente a quantas pessoas de fato têm ou não têm com o transtorno do espectro autista, tá bom? Muito obrigado, pessoal, um grande abraço, tchau pra vocês e até a próxima.